Olá, meus irmãos, boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos inspire e nos ilumine em mais uma noite de nossa doutrinária virtual da família Canteiro de Fraternidade. Vamos dar início hoje ao nosso trabalho, lendo a mensagem do irmão José, do livro Crer e Agir, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Carlos Bacelli. A mensagem diz o seguinte: paz. Se acreditas no bem e busca praticá-lo, se não guardas rancor contra ninguém, se amas o próximo sem nada a exigir, se anseias corrigir os teus próprios defeitos, se procuras trilhar nas pegadas do Cristo, é provável que sofras. No entanto, a paz será sempre contigo. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, em mais uma noite de doutrinária virtual, nós te pedimos a sabedoria, o fortalecimento, o crescente caminho da iluminação. Que possamos estar juntamente com os nossos familiares e amigos, sintonizados nas energias que vêm do alto. Te agradecemos também, Mestre Jesus, pelo nosso irmão palestrante, que tão amorosamente vai compartilhar conosco o fruto dos seus estudos. Sendo assim, Mestre Jesus, em teu nome, com a tua permissão, iniciamos a doutrinária dessa noite. Que assim seja. Com vocês, o irmão Ira Serra. Boa noite a todos, boa noite a todas, senhoras, senhores. Que nesse momento e sempre nós estejamos todos em harmonia sob a luz dos princípios cristãos. É com muita alegria que eu aqui novamente venho falar a vocês e só tenho a agradecer. Agradeço a todos como pessoas maravilhosas, verdadeiras bênçãos de Deus, que nesse momento se dispõem a nos escutar. Pois bem, eu peço licença também a vocês e peço a permissão à nossa mentora, digo nossa porque de toda a seara espírita, a Joana de Ângeles, que muito admiro pelas suas obras, que em uma de suas obras, exatamente na SOS Família, ela nos presenteia com uma frase célebre, que já é clássica no seio da seara espírita. A frase é a seguinte, ela diz assim para a gente, mais ou menos assim: a família é um laboratório vivo de experiências e aprendizado, uma verdadeira escola para a educação dos espíritos, na sua ansiosa busca pela felicidade, que ainda não é deste mundo. Ela ressalta bem, mas que pode aqui começar. Está lá em SOS Família. E por que nós trazemos essa citação? Porque não poderíamos deixar de falar de paz sem falar de família, sem falar deste laboratório, desta grande oficina de preparação das criaturas imperfeitas que ainda somos e que, por certo, ainda seremos por um longo tempo. Então, falar do círculo familiar, falar das relações, falar das necessidades de transformação é mistério de qualquer um que se promova a condição de falar sobre paz, sobre convite à paz. Porque é ali na família, é no círculo familiar onde se manifestam, primeiramente, as primeiras reações, as primeiras adversidades, os primeiros conflitos internos dos seres humanos. Pois bem, então, à guisa de introdução, eu trago assim para vocês uma situação que me parece conhecida por todos. Qualquer pesquisa que se faça vai registrar para a gente que o grande desejo da humanidade, o que mais ela almeja, é a conquista da chamada paz. E todos falam dela como a maior necessidade humana, quer seja em casa,
quer seja no trabalho, quer seja na escola, no mundo, enfim. Quantas vezes, de maneira automática, sem nem querer refletir um pouco de forma mais aprofundada, nós desejamos paz para, logo em seguida, no primeiro quarteirão, a gente agir de forma contraditória, ainda que inconscientemente? Quantas vezes? Quantas vezes nas festas de final de ano, né, a gente deseja paz e paz e paz e paz, mas fica aqui uma grande questão, uma grande pergunta. Será que nós contribuímos de uma forma efetiva para a construção dessa paz ou apenas cumprimos, em grande parte das vezes, gestos maquinais, gestos automáticos e desejar a paz porque é uma condição oportuna? Certo é que na história humana nunca a verdadeira paz foi alcançada. Sempre houve conflitos entre nações, entre etnias, entre povos, entre pessoas e principalmente entre as próprias pessoas consigo próprias. Essa preocupação com a busca da paz não é coisa nova, pois isso é uma necessidade evolutiva. Todos os povos sempre a buscaram, sempre a quiseram. A Bíblia, por exemplo, é um manancial de registros históricos dos conflitos e das sucessões de conflitos humanos entre tribos, entre povos, entre os poderes constituídos e entre os impérios. Mas mostra que a paz é uma conquista dos justos. Por outro lado, a gente alcançando o Novo Testamento, a gente vai encontrar uma ideia diferente dessa paz. O Novo Testamento traz a paz como uma conquista de cada um contra si mesmo, vencendo as suas próprias sombras e convertendo-se em promotores e defensores da paz. No século XX, a Igreja Católica, preocupada com os rumos da Guerra Fria, editou a chamada encíclica Pacem in Terris, na qual ela manifesta a sua compreensão por uma busca constante da construção da paz, visando a uma sociedade mais justa e mais igualitária. Ela enxergava ali a paz como sendo uma vocação natural a ser alcançada pelos povos, pelas pessoas. E a paz é possível. Sabemos disso porque Cristo foi um dos grandes, o maior exemplo desta possibilidade. Por outro lado, Mahatma Gandhi foi um outro grande exemplo de que a paz não precisa e não deve ser conquistada através da violência, ainda que politicamente. Há formas não violentas de superação dos nossos conflitos, desde a dimensão do indivíduo até a esfera dos povos e das nações através do comércio e da diplomacia. Pois bem, mas os conflitos de toda ordem a todo tempo eclodiram e eclodem ainda no mundo, por razões, às vezes, as mais estúpidas, mas cujas raízes se assentam sobre a base do indivíduo, se assentam no íntimo lugar dos corações dos seres humanos. Revoltas de todos os tipos e cores sempre intoxicaram os ambientes e a psicosfera terrestre, ateando fogo nas relações que potencialmente deveriam se estabelecer como vias para a resolução de conflitos, por vezes milenares. Perdemos oportunidades. Exaltação por nada, ira, cólera e energias de todo denso teor de alta tensão comprometem no curto e no longo prazo as estruturas perispirituais das pessoas, das sociedades. Ansiedades, desejos reprimidos, vontade sem valor real e a grande ansiedade pela aquisição de valores que não passam de fiapos na eternidade continuam a comprometer o sistema emocional e dando curso a uma série de enfermidades que somente a longo prazo podem ser curadas. A incapacidade apresentada de renunciar a certos e pequenos gozos
malogra essa capacidade de cura de imensas e profundas feridas que somente com os séculos se fazerão um reparo. Mas, além disso, outras construções mentais também são produzidas pela incúria e pela invigilância de cada um de nós, que se atormenta tanto de fora para dentro, quanto de dentro para fora, sem permitir momentos de paz e asserenamento, de renovação, nesse mundo tão atribulado. Tudo isso como fruto de um pessimismo habitual, retroalimentados pela propaganda, pelo marketing e pela ação de mensageiros da ignorância e do equívoco, que solapam aos ingênuos e aos incautos. Aos ingênuos e aos incautos que me refiro àqueles que negligenciam ou deixam de acreditar na existência de uma esfera para além da carne, para além da matéria. E esses conflitos do homem consigo mesmo, conflitos do lar, conflitos da escola, conflitos da comunidade, do trabalho, vão redundar fatalmente em guerras de extermínio dos povos. Tudo isso como consequência das lutas mal resolvidas e não devidamente apaziguadas no íntimo de cada criatura e de cada criatura em relação ao seu próximo. Eu quero trazer aqui, para ilustrar tudo isso que eu falei até esse momento, com uma historiazinha do irmão X. Do irmão X. Ele relata a história de um certo indivíduo que fora despedido de uma oficina onde trabalhava. E ele então prepara uma carta maliciosa, mal criada, uma carta muito carregada de energias densas e pesadas, com grandes ofensas ao chefe da oficina, aquele que lhe fizera a dispensa. Bom, pois bem, ao receber naquele dia aquela carta e abrir e lê-la, o chefe leu todos aqueles impropérios, aquelas maledicências e as ofensas terrivelmente pesadas e danosas, e como que sem saber porquê, ficou extremamente nervoso, ficou extremamente desequilibrado naquele dia, e não sabia porquê. Pois bem, passando alguns minutos depois de ler aquela missiva, o chefe encontra o subchefe da oficina. E sobre o chefe da oficina, ele descarrega toda a sua ira e aos brados, com ofensas terríveis, ameaças de demissão, ele se dirige ao subchefe em razão de um pequeno defeito que encontrara em um daqueles veículos ali sendo reparado. Feito isso, passado esse momento de ira, de raiva, o chefe aliviara-se, sentira-se como que esvaziado de um grande problema. Mas ali agora estava o subchefe. O subchefe, ao receber aquela descarga mental terrível, ele é quem passa então a manifestar esse mal-estar tremendo, odioso, odiento. E fica o resto do dia amuado sem saber porquê. A cara amarrada, sentindo-se mal. E chegada a hora do almoço, dirige-se à sua casa. Abre sua porta e, ao abrir a porta, encontra um par de sapatos. E observa que o par de sapatos estava, de certa forma, mal engraxado. Dirige-se à esposa e contra ela lança-lhe os mais fortes dardos maléficos de densa energia. Discute com a esposa, a xinga. Sente-se aliviado por causa do sapato mal engraxado. E a esposa, então, passa a sentir dor de cabeça. Passa a sentir um mal-estar, uma raiva imensa, sem saber por que também. Tudo aquilo. E vai à cozinha. E lá encontra uma jovem moça que viera do interior, 17 anos, trabalhando ali, lavando seus pratos e suas xícaras. A patroa, então, lança-lhe, aos gritos, aos berros, as perguntas por que ela não engraxara perfeitamente o sapato. E aos gritos e aos xingamentos, descarrega toda a sua ira sobre aquela jovem, coitada, que sem poder
despejar sobre os pratos, talheres e xícaras a sua ira, o seu ódio, a sua raiva, já que lhe custaria muito do seu parco salário. Ela dirige-se ao fundo e vê adiante um velho cão, um bulldog já idoso com 12 anos de idade, descansando sorrateiramente. E contra ele desfere um imenso chute. Aquele cão, sentindo ganidos, grunhidos de dor, sai correndo pela rua, pela via pública, e a primeira pessoa que encontra desfere uma imensa mordida na coxa. É a senhora de um vizinho proprietário. E ela, irada, manifestamente irada, com toda a raiva, vai até uma farmácia. E lá encontra um enfermeiro que atende com muita delicadeza. Mas ela desfere-lhe impropérios, xingamentos e esbofeteia-lhe a face. O moço, calmo, pacato, não reage. Apenas lhe diz palavras ásperas. Mas aquilo lhe incomoda. Aquilo lhe traz ao peito um fervor. Aquilo faz com que seu sangue vibre nas veias e ele, sem poder reagir, ele vai para casa. E já é a hora quase que do jantar. Ao chegar em casa, a mesa posta, a sua mãe ao fundo, a sua mãe o recebe com um sorriso. E ele, aos berros, maldiz a existência. Lança-lhe sobre aquela senhora idosa e bondosa as razões de todos os seus infortúnios, de todas as suas infelicidades. Xinga-lhe, lança-lhe tremendos impropérios, manda que se saia da frente. Xinga-lhe novamente. Enfim, descarrega a sua ira imensa contra a sua genitora, aquela delicada e bondosa mãe. E ela, deixando-lhe falar, olha-lhe calmamente nos olhos. Olha-lhe mansamente nos olhos e pede-lhe as mãos. E ele abraça. Meu filho, eu sei que você está cansado e doente. Eu reconheço o seu imenso esforço em manter a casa, em cuidar de mim. Eu sei que você está cansado. Mas não tema. Lembre-se de Jesus. Lembre-se do Mestre. Tudo na terra passará. Não há o que temer. Acalme-se. E o filho, imediatamente, olha e vê a serenidade e o perdão presente naquele par de olhos daquela nobre senhora. E copiosamente cai aos prantos, cai em choro, abraça-se à velha mãe, pedindo-lhe desculpas, pedindo-lhe perdão. Esta história, muito bonita, ela eu trago para ilustrar como uma simples ação pode fazer com que uma cadeia de conflitos pode ser resolvida pelo simples gesto de amor, de compreensão, de perdão, de paz, de calma. E ao mesmo tempo, eu trago-a para ilustrar como um simples gesto pode gerar uma cadeia de problemas, chamado efeito borboleta. O bater de asas de uma borboleta de um lado do mundo pode gerar um furacão do outro lado do mundo. A partir de um simples gesto, nós podemos gerar grandes, imensos conflitos. Porque tudo começa no indivíduo e pode assumir dimensões planetárias. Então, amigos, os grandes conflitos da humanidade, ele tem sim as suas raízes lá no íntimo dos indivíduos. São conflitos mal resolvidos que ressoam socialmente quando esses indivíduos psicologicamente adoecidos assumem posições de influência social. O inverso também pode acontecer e acontece.
o bem também é contagiante. Mulheres e homens equilibrados podem assumir posições de mando e fazer a diferença, estabelecendo relações duradouras de bonança para os povos e para as comunidades. Tudo isso no âmbito intrafamiliar, extrafamiliar, conjugal, laboral, onde quer que seja. Portanto, tratar da família e dos relacionamentos humanos é um dever de todos nós e não podemos deixar aqui de comentar sobre essa questão. Seria leviano se nós não fizéssemos isso. Portanto, meus irmãos, falar da família é falar do lugar onde os primeiros nãos, as primeiras incompreensões, enfim, as primeiras adversidades se manifestam. É lá no círculo doméstico. É ali no lar, é na família. Quer seja na condição de parentes, quer seja na condição de filhos, na condição de pais e mães de família. É ali nesse espaço que a gente vai viver essas experiências, esses nãos, essas adversidades, esses conflitos e frustrações que nos fazem amadurecer. O lar é esse espaço para grandes conflitos. O lar é o espaço para conflitos de todas as ordens. Quantas vezes nós nos consideramos incompreendidos em casa? E aí lamentamos, nos irritamos, perdemos a paciência e até fazemos bobagens. Tudo isso se refletindo como uma condição inferior da nossa dimensão moral. Ou seja, ainda não somos amadurecidos ao ponto de tentar compreender, mas estamos em amadurecimento. E surge uma outra questão. Quem se une a nós pelos laços familiares é porque são afeiçoados de nós? Nem sempre. Nem sempre aqueles que se unem a nós são afeiçoados de outras eras, de outras existências. Aliás, na maioria das vezes, aqueles que se unem a nós pelos laços familiares são porque nós precisamos reparar arestas e recuperar perante o universo a harmonia que causamos, que provocamos, ou pelas quais passamos em outras reencarnações. São momentos de aprendizado, de refazimento de relações, de reequilíbrio, de reestruturação da harmonia perdida em certo momento. Portanto, não devemos jamais desperdiçar as oportunidades reencarnatórias. Pois bem, mas olha só, eu disse que a gente reage de uma forma negativa pela nossa imaturidade, né? Mas assim como nós reagimos negativamente, inferiormente, nós também podemos fazer emergir lá do fundo do nosso ego, né, das nossas estruturas psicológicas mais profundas, as pequenas sementes de maturidade que temos dentro de nós. São as sementes da tolerância, da compreensão, do perdão, da empatia, ou mesmo a simples escuta silenciosa. São essas sementes que nós devemos plantar, ainda que não sejamos os beneficiários diretos. Mas nós seremos, sim, os construtores dessas frondosas alamedas do bem, que vai beneficiar a nós e a outras pessoas que nos sucederem. E depois é interessante a gente não esquecer jamais que nós todos somos um. Nesse universo perfeito, nós somos um, entrelaçados. As nossas energias se entrecruzam como uma grande rede, uma grande teia universal. Nós estamos a cada momento, a cada instante, entrelaçados um com o outro. Estamos todos interconectados. O bem que fazemos a alguém é o bem que fazemos a nós, é o bem que fazemos a todos. O mal que fazemos ao planeta é o mal que fazemos a nós, é o que fazemos a todos. É mais inteligente promovermos o avanço. É mais inteligente promovermos o bem. É mais inteligente plantarmos as boas sementes nessa sementeira da vida. Porque o que nós damos é reflexo do nosso interior. E já disse alguém que nós temos o que damos.
A fonte torna-se mais copiosa e mais límpida à medida que doa. Por isso a necessidade de a gente doar o que houver de melhor em cada um de nós. Dedicar aos outros as boas sementes. Dedicar a compreensão, a honestidade, a verdade, tudo o que for de bom e de valor à luz do que recomenda o Evangelho. Pois ainda que não se consiga mudar ao outro, nós, ao fazermos isso, doando as boas sementes, plantando as boas sementes, nós estaremos mudando para melhor a nós próprios. Cada vez que conseguimos resistir à reação negativa, nós estamos plantando boas sementes. Nós estamos mudando a nós próprios. Cada vez que nós resistimos, nós nos tornamos melhores. Nós estamos plantando boas sementes. E isso vai custar menos e vai render mais. É como um investimento. Custa menos e rende mais. Isso vale tanto para o indivíduo quanto para os povos. Hermes Trismegisto, na tábua esmeraldina, nos coloca que o que está em cima é como está embaixo. O que nós plantamos aqui se reflete lá em cima. O que nós fazemos lá se reflete aqui embaixo. O que nós fazemos no micro se reflete no macro. E é assim que é a vida. É sempre assim. A paz nos relacionamentos deve ser uma busca constante de todos nós. Para que a gente se relaciona? Para que a gente se une a alguém ou com alguém? Por quê? Nos relacionamentos a gente sempre ansia a compreensão alheia. Nós criamos expectativas imensas, castelos maravilhosos, para em seguida a primeira decepção, virem as frustrações, as mágoas, a tristeza, quando não a violência, quando não a força da guerra pessoal e dos conflitos de toda ordem, que faz emergir o nosso lado sombrio. É uma verdadeira fogueira de incompreensões que arde sem querer, como diz São Paulo. Porque, sem dúvida, os nossos desvarios e os nossos desequilíbrios, não raras vezes, viu? Eles nos conduzem a caminhos e ligações que consideramos infelizes. Infelizes. As nossas ligações infelizes é fruto dos nossos desvarios, da nossa própria situação desequilibrada. E aí nós nos sentimos incompletos. Nós nos sentimos incompreendidos. Nós não temos a contrapartida que imaginávamos que teríamos. Nós não julgamos merecedores daquilo que estamos recebendo. Da companheira, do companheiro, do amigo, do colega de trabalho. Mas tudo é fruto das nossas ações. E nesse sentido, em razão desse despreparo que nós apresentamos, de certas imaturidades, muitas oportunidades de crescimento são desperdiçadas, são perdidas devido a atitudes carregadas pela imaturidade psicológica e a falta mesmo do cunho evangélico diante de situações que poderiam ser diferentes. Aí a gente vai adia diversos momentos como esse, em que nós temos a chance de exercitar os ensinamentos que aprendemos ao longo das doutrinárias, dos livros, das palestras, enfim, de tudo isso. Aí jogamos fora, esquecendo que nós devemos e somos os vetores da paz do mundo. E Emmanuel vai nos brindar ao dizer que a vida é uma sementeira, lá em Fonte Viva, na qual semeamos o que temos e carregamos em nossos corações. Porque o espírito psicologicamente maduro, gente, ele semeia a pacificação onde quer que vá. Ele carrega em si o dom da paz, mesmo nos momentos de maior adversidade, em que ele exige a sabedoria para converter o impulso inferior, a tendência inferior, em atitudes capazes de demonstrar a nossa capacidade de construir a sementeira e o edifício da paz. É assim. O próprio Emmanuel, ainda lá em Fonte Viva, ele comenta uma frase de Pedro, quando Pedro afirma o seguinte: busque a paz e siga. Essa frase de Pedro.
lapidar. Aí Emmanuel relata que a maioria das pessoas sempre roga a tranquilidade através da conquista de bens. Porém, tão logo a gente consiga esses bens, surgem aí outros problemas também. Por exemplo, nós pedimos a fortuna material. Aí quando ela vem, quando nós alcançamos, surgem outros problemas imediatos. Por exemplo, a gente não sabe administrar, não fomos preparados para tal. A gente não sabe distribuir. A gente não sabe ajudar. Em resumo, a gente não sabe mesmo nem gastar com simplicidade e sabedoria aquilo que nós conseguimos. Pedimos também um marido, uma mulher dos sonhos, mas ao primeiro deslize do cônjuge, a gente não sabe ser irmãos, não sabe ser compreensivo, não sabe perdoar, não sabe entender as imperfeições que é do outro e que é nossa também. E aí martela a vida toda aquele problema. Em Fonte Viva mesmo, a gente vai encontrar uma definição que é interessante pelo próprio Emmanuel. Ele diz assim, que a paz verdadeira resulta do equilíbrio entre os nossos desejos, aquilo que nós queremos, e a vontade do Senhor. Os nossos desejos, que nós carregamos aqui dentro de nós, sabemos, e a vontade do Senhor, que nós temos na nossa consciência. Nós a trazemos aqui de uma maneira velada. Mas nós trazemos. Então, encontrar esse equilíbrio entre o desejo do mundo e as coisas divinas. Olha, entre os dois pratos da balança. Nós não podemos ser muito e nem tanto. Precisamos viver como homens, como seres humanos. Mas precisamos também dedicar nosso tempo ao desenvolvimento do espírito das coisas divinas. E esse equilíbrio entre os nossos desejos humanos e a vontade do Senhor é que nos faz encontrar a chamada verdadeira paz. E atualmente, mais do que nunca, os seres humanos vão buscar em mecanismos e soluções rápidos os meios de contornar as suas aflições. Aflições que são criadas por conflitos que só aumentam de intensidade em razão da supervalorização do desejo em relação à vontade do Senhor. E a gente vai perceber que nem mesmo as posses, nem mesmo os aplausos, nem mesmo o reconhecimento social, nada disso vai ser capaz de resolver esses conflitos. Nada disso vai ser capaz de reduzir as nossas insatisfações. Porque todas essas conquistas, tudo isso, proporcionará apenas um prazer e bem-estar fugazes, passageiros. Não serão capazes de efetivamente transformar os indivíduos pelo apaziguamento da sua alma. Eles servem apenas como capas. Capas que encobrem, cobertas que fazem pulular ali embaixo, ainda que vivos, os próprios conflitos. Eles ali irão permanecer, pulsantes, vivos, para em uma determinada hora emergir forte, vivo, transbordando sobre as mais diversas formas de males, quer sejam psicoespirituais, quer sejam do corpo somático, do corpo orgânico, através da forma de doenças. Não adianta acobertar. É preciso realizar o enfrentamento. O homem é fruto, sim, daquilo que ele pensa, daquilo que ele faz com mais frequência. Ele é fruto da sua própria mente. Por isso, a importância de se reconhecer, estudar pacientemente e enfrentar os conflitos e espinhos interiores e existenciais de cada um de nós. Porque são esses que nos causam as inquietações internas e externas. E a melhor prática para a conquista da verdadeira paz não é ignorar esses conflitos, não é acobertá-los, mas é apenas pelo enfrentamento, é apenas pelo reconhecimento, pelo estudo e pelo tratamento. Ignorá-los apenas faz adiar a solução dos problemas. A gente conhece
Quando nós adiamos uma dívida, ela se avoluma e chega a um ponto em que nos causam tantos problemas que a gente se arrepende tanto de não ter tomado logo uma decisão, cortado pela raiz. Então, tanto os problemas materiais quanto os psicológicos, e estes são mais complexos e necessários de serem enfrentados rapidamente, devem ser enfrentados, sim. Porque uma hora eles surgem, sob as mais diversas formas. Complexos de inferioridade, superioridade, os narcisismos, a agressividade, a culpa, a timidez, ou mesmo os graves estados de transtornos mentais. Quase sempre esses problemas se apresentam sob disfarces e são negligenciados ou feitos vistas grossas. Mas eles evoluem. Eles evoluem sob a forma de inseguranças e comportamentos que irão desembocar em depressão, irão desembocar em transtornos mentais graves ou até mesmo em suicídio. O ser consciente, portanto, o que é que ele faz? O ser em amadurecimento, ele vai aceitar que há um conflito. Que problema tem? Eu tenho um conflito interno. Eu tenho um problema. Eu não me relaciono bem. Eu sou um cara arredio, eu sou um cara agressivo, eu sou um cara que sou tímido, eu sou um cara que tem... Eu tenho problemas. Eu tenho problemas. E aí, o que a gente faz? Descobriu, olha, eu tenho problemas. Eu sou arredio, eu sou violento, eu sou tímido, eu sou isso, eu sou aquilo. E aí? Descobri que tem um problema. Qual é o próximo passo? Eu vou me estudar. Eu vou me tratar. Eu vou buscar ajuda. Eu vou buscar, de alguma forma, uma maneira de me transformar. Porque não é papel do ser humano ser infeliz. Eu vou aceitar entender que tem um problema e vou procurar melhorar. Como? Fazendo uma autoanálise sincera e comprometida com a transformação de si mesmo. Sem culpa. Sem buscar justificativas. Ou acusar ninguém. Os problemas são meus. Os meus são existenciais. São kármicos. O que seja, são meus. E eu os tenho. Preciso tratá-los. E aí o que é que se faz? Busca-se ajuda. Busca-se ajuda. Amigo, psicólogo, um centro, uma igreja, um grupo de convivência, um grupo de compartilhamento, e hoje existem muitos. Exemplo, por exemplo, dos alcoólicos anônimos, dos narcóticos anônimos, existem outros grupos também para troca de experiências, para troca e convivência. Muito importante. É importante essa preocupação com a transformação. O ser consciente que está em amadurecimento, ele faz isso, ele se aceita, fazendo essa autoanálise e se comprometendo com a sua própria transformação. E ela virá, em seguida, pelo auto-amor, pela estima de si e dos outros, pela necessidade da oração, da meditação, da relaxação, da alegria. Mas para isso é necessário que a gente dedique tempo e momentos para a introspecção e busca interna, uma busca comprometida com a nossa própria transformação. E vez por outra é necessária ajuda externa, né? A gente já falou. E nesse ponto, a psicologia transpessoal tem um papel muito importante, uma grande contribuição a dar aos indivíduos. Bem como também a psicanálise e o espiritismo, que por sua vez já demonstrou a imensa utilidade, não somente através dos conteúdos doutrinários, expositivos ou literários, mas através também dos mecanismos e processos desobsessivos, que por vezes são necessários e grandemente úteis para a retomada plena da consciência e da autodescoberta dos indivíduos. Jesus Cristo afirmou: a minha paz vos dou. E indo além, ele disse também:
Essa paz não é a paz do mundo, mas é diferente dela. Ela não se obterá pelo uso do conflito ou das forças e poderes. Ele, em todos os momentos, mesmo nos mais graves momentos da sua vida, manteve intacta a sua fé, a sua paz, para a conquista inalienável do Espírito. Deixou-nos um imenso legado que não foi apenas expresso pela palavra, mas, sobretudo, aqui é que está o grande mote. Ele deixou-nos um exemplo. Ele vivenciou na carne, no corpo, tudo o que disse e muito mais. Mostrou que é possível a vivência e a experiência pacificadora mesmo neste mundo. Mesmo neste mundo. Mostrou que a nossa consciência deve ser o nosso grande farol. Um farol cuja luz só nós vemos, que está dentro de nós. Que quando nós visitamos o nosso íntimo, através da meditação, através do silêncio dos nossos quartos, no momento de oração, nós estamos consultando ali as necessidades reparatórias que nos são sinalizadas pelos nossos sentimentos de culpa. O Santo Agostinho nos coloca: põe a cabeça no travesseiro e revê as tuas ações do dia. São chamamentos para o auto-perdão. Esses sentimentos que se apresentam para nós como culpa são chamamentos verdadeiros para o auto-perdão, que fazem alçar a nossa caminhada evolutiva e nos tira de um estado de instabilidade psicológica. Contribui para o nosso amadurecimento. A mudança das formas de agir e reagir só tem a favorecer a busca da paz. Para citar aqui um exemplo interessante, Albert Einstein já dizia que é loucura a gente querer resultados diferentes fazendo as coisas sempre do mesmo jeito, sempre do mesmo modo. Ora, se eu estou infeliz, se eu tenho uns conflitos internos, eu preciso agir diferente. Eu preciso gerar a transformação da minha forma de conduta, do meu modo de ser. Eu preciso me transformar. Senão é loucura. Vou ficar fazendo a mesma coisa o tempo todo, reencarnação após reencarnação, dia após dia, ano após ano, e querendo que as coisas mudem, que fiquem melhores. Como? Isso é loucura. Nós precisamos agir diferentes. Nós precisamos, para obter resultados diversos, fazer ações diversas. Seguir caminhos diferentes. Isso não é coisa nova, não é coisa do século XX ou século XIX. Está lá no Sermão da Montanha. Essa busca, essa necessidade de busca da paz, quando a gente vai encontrar essa passagem que está lá em Mateus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E pacificar é trazer a paz para dentro de si e de si para o mundo. E trazer a paz para dentro de si é trazer novas formas de comportamento e de conduta sintonizadas com o Evangelho, sintonizadas com aquilo que há de melhor no mundo, aquilo que há de mais divino. E a paz no mundo, ela só vai ser possível com a paz individual. Não pensemos que se findará, ou se findarão as guerras, se ainda temos a guerra dentro de nós. O fim da guerra só acaba quando a guerra acaba dentro de cada um dos nossos soldados. Mas há de se travar uma guerra, sim. A guerra contra os desejos exacerbados. A guerra contra as vontades desmedidas. A guerra com os nossos vizinhos. A guerra contra o consumo desmedido, que geram grandes desequilíbrios e tristezas e frustrações, decepções e comprometimentos. E um ponto importante para a gente não esquecer aqui de falar é que jamais ninguém fugiu e ninguém fugirá às regras da vida. Porque o Criador não abandona ninguém, seja em carne ou seja em espírito.
Ao não nos escravizarmos às coisas pequenas, às coisas minúsculas da vida, com pouca importância real, através dessa luta incessante, né? E para isso a gente tem que fazer uso das armas da paciência, da confiança, da fé, da oração, da meditação, da vontade de se transformar, a gente vai conquistar o grande tesouro, o grande valor real, que é a paz do indivíduo. E fazendo isso, ele contribui grandemente para a paz universal. Ele contribui para sarar muitas feridas. E não existe fórmula, gente. Não existe fórmula pronta, nenhuma receita de bolo para a conquista da paz. Mas a gente sabe, e todos nós sabemos, tem algumas recomendações que são importantíssimas, né? E que a gente seguindo, a gente vai, por certo, seguir essas pegadas da paz. Dentre essas recomendações, a gente pode, por exemplo, citar que a gente não ambicione em demasia. A ambição não é de todo ruim. Que a gente corrija os ângulos como a gente observa a vida. Que a gente ame mais, que a gente perdoe mais. Que nós nos entreguemos às mãos de Deus como quem cuida das aves dos céus e dos lírios dos campos. Que nós cumpramos fielmente também os nossos deveres. Mas, sobretudo, e aí Emmanuel nos traz mais uma recomendação, ele nos diz lá em Fonte Viva, que é indispensável cultivar a renúncia. E cultivar a renúncia aos pequenos desejos. Olha só, comecemos com as pequenas coisas. Renunciar aos pequenos desejos porque eles nos são peculiares. E essa renúncia nos faz conquistar a capacidade de sacrifício. E vai nos estruturar a sublimação nos mais altos níveis. Renunciar às pequenas coisas. Assim a gente dá saltos evolutivos inimagináveis. Como, por exemplo, quando a gente renuncia à vontade de ser respeitado. Mas como é que pode? O respeito é seu. Renuncia à vontade de ser influente, de ser prestigiado, de ser a referência, de ser o líder, de ser, enfim, o melhor, de ser. Esses pequenos sacrifícios, gente, representam grandes degraus na escada ascensional. Representam degraus que nos fazem chegar ao sacrifício maior, que é o sacrifício do egoísmo que medra em todos nós. E o egoísmo que é, sem dúvida, uma das grandes raízes de todos os males humanos. Se fizermos essa renúncia a esses pequenos desejos, nós estaremos dando grandes passos rumo à nossa ascensão. E Kardec, sabiamente interrogando o Espírito da Verdade, ele lança a seguinte pergunta: qual o meio mais prático para melhorar e resistir à atração do mal? Se poderia imaginar aí que viria como resposta a um verdadeiro tratado, que se viria uma resposta enciclopédica. Mas, como toda sábia resposta, não precisa de muitas palavras. E eis que vem a resposta. E ela é simplesmente: conhece-te a ti mesmo. Eis aí a grande forma de se melhorar e de resistir a todo mal. Assim, meus amigos, assim, senhoras e senhores, com os conhecimentos da ciência e os procedimentos e conteúdos espíritas, nós podemos, sim, alcançar resultados primorosos para a resolução dos nossos conflitos e, sobretudo, para a supremacia da paz, tanto em nós como no mundo. Muito obrigado a todos e muita paz. Meus irmãos, após a palestra edificante, nós vamos realizar a nossa prece final.
Amigo Mestre Jesus, gratos e felizes estamos por mais uma atividade virtual do Canteiro de Fraternidade. Que possamos permanecer em nossos lares, sob a Tua proteção, sob a Tua assistência e sob o Teu amparo. Paz e luz para todos nós, para nossos familiares, para os nossos amigos, enfim, para toda a humanidade. Sendo assim, em Teu nome, com a Tua permissão, finalizamos a doutrinária dessa noite. Que assim seja.